Olá, amigos da Safras TV, eu sou o jornalista Arno Baixo, da agência Safras, e no Safras Entrevista de hoje, eu converso com o diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, Glauber Silveira. Tudo bem, Glauber, contigo? Muito obrigado pela tua oportunidade de estar conosco aqui. Tudo bem, Tchê? Tá tudo certo por aqui. É um prazer aí estar falando com o Safras e Mercado. Aproveito para mandar um abraço o Paulo Molinari, que é um parceiro da gente aqui, sempre tem ajudado muito a Abramilho, assim, em todos os eventos que a gente faz, a Safras tem sido um grande parceiro. Obrigado. Tá certo. Glauber, a gente está para receber uma grande safra de milho agora na safrinha, a produção brasileira vai muito bem. Há números bem expressivos da produção esse ano, uma safra recorde prevista, né? E a gente está avaliando assim algumas dificuldades no mercado. Primeiro, em termos de preço, que os preços vêm recuando bastante, o que não é bom para o produtor. Há também uma dificuldade também na questão de armazenagem, né? Com essa concorrência com a soja ainda estocada nos armazéns. Então, eu gostaria de avaliar, primeiramente contigo, como é que vocês estão vendo essa super safra brasileira de milho na temporada 22-23, Glauber? Bom, sempre produção é muito bom, a gente não pode ver como uma coisa negativa, né? É claro que muitas vezes, eu sempre falo, o produtor, até conversando com o Molinari outro dia, almoçando junto com ele, até essa semana, inclusive, aí a gente falou, uma coisa é você vender 100 sacas de milho, por exemplo, a 70, né? Uhum. Ou então vender 100 sacas de milho a 35, muitas vezes é melhor você vender 70 sacas de milho a 70, entendeu? Você vende 100 sacas de milho a 35, você fatura 3.500. Você fatura 70 sacos de milho a 70, você fatura 4.900. Então, quer dizer, então muitas vezes agora, infelizmente essa conta não é tão simples, não é matemático desse jeito, né? Então, a gente vem com a super safra quase batendo 140 milhões de toneladas ali, e a gente tem, é claro que você tem uma expectativa de exportação muito grande, da gente bater até os Uhum. 50 milhões de toneladas, tem um consumo que cresce dentro do Brasil, mas a questão não é essa, a questão é que, por exemplo, você tem uma safra, expectativa de safra cheia nos Estados Unidos também, o mercado deu uma recuada, e o que acontece sempre que você tem uma questão que houve, né, uma subida demais de preço nesses anos aí, em virtude principalmente de você pegar e ter a pandemia, de ter um monte de coisa, né? Uhum. Então, agora, a coisa vai se ajustando para baixo. Então, o que é ruim, que nos preocupa, que até, inclusive, o próprio Molinari fala que a tendência ainda é ajustar mais ainda, né? Então, Sim. realmente é muito preocupante. A gente já está com preço, saiu de um preço de 70 para 35, né? Então, isso deixa o produtor bastante apreensivo. E aí o produtor que até nem e o problema é que com a soja também, daí o produtor não vendeu a soja está no armazém. Agora ele vai colher o milho, e o milho vai para onde? Diz que vai colocar na cooperativa, mesmo que tenha armazém, ele não tem espaço para milho. Mas a cooperativa também, se todo mundo for colocar na cooperativa, estou falando do Paraná, né? Sim. Aí também vai ter problema. Aqui no Mato Grosso, você vê, por exemplo, fila nas trades já para entregar, inclusive o produtor com preço travado a 36, né? Isso preocupa bastante. Aí tem, por exemplo, algumas empresas, alguns compradores que começam a não cumprir contrato. Por exemplo, você tem muitas vezes confinamentos aí, produtor de confinamento que compra e está rompendo o contrato, que é um absurdo, porque se o Sim. produtor fizer isso, há uma reclamação. Então, realmente, o cenário é muito triste, é muito caótico nesse momento. A gente vem de um cenário aí de 2 anos, poxa, o produtor vendendo bem, parecia que tudo estava maravilhoso, e agora com essa tragédia, tudo está ruim, né? A gente estava há dois Aham. anos, tudo estava bom, agora carne está ruim, milho está ruim, soja está ruim, tudo está ruim. É triste isso. Seria assim uma nova realidade do mercado após todo esse boom da pandemia que encareceu demais custos, né, os preços dos grãos, né, dos produtos decorrentes deles, né, como carnes, né, Glauber? Porque o que acontece, se você tem uma relação, a questão da relação de troca, né? Então, Sim. vamos supor, se você vinha, se o preço do milho está 35, mas o produtor ele tem uma relação de troca, por exemplo, ali, ele está gastando 70 sacas de milho para fazer essa produção, o que vai acontecer?
Beleza, ele colheu 100 sacas, colheu 120, está sobrando 30 sacas para ele, está sobrando 50, então vai estar sobrando para esse produtor aí R$ 1.200, R$ 1.300. Agora, o grande problema é quando você pega, por exemplo, que você tem um custo de produção que hoje, por exemplo, você vai fazer para plantar a próxima safra, ou está 120, 140 sacas de milho por hectare. Então, o produtor não vai fazer. Para você ver, a semente, ela Uhum. custou 7, 10 sacas, né? Na relação de troca, hoje só a semente ela está custando 22,3 sacas de milho, né? Então, essa relação está muito cara, né? Porque, claro, então é preciso reajustar. Não estou dizendo que a semente tem que voltar a patamares que era 2021, porque ali você tinha um processo invertido. O produtor comprou Sim, semente barato e o milho subiu. Aí depois, no outro ano, já subiu para 9, porque as próprias três multinacionais ajustam o preço. Aí depois, 2023, mudou, né? O produtor comprou a semente, daí o milho já caiu o preço, que é o caso dessa realidade agora, e aí já deu a relação de troca de 20 sacas. Então é preciso, estou falando de média, né? sim. Aham. Então, porque tem híbridos aí que vão estar custando 30, 40 sacas de milho. Então, é preciso agora equilibrar, porque os defensivos também estão muito caros. Agora, quando Exato. você pega, por exemplo, o fertilizante, caiu 35%, né, do preço já. Mas quando você pega semente e outros produtos, não caiu. Então, é preciso ajustar, porque senão o produtor não tem como plantar, ou ele vai plantar com baixa tecnologia, enfim, mas daí também a semente é cara, como é que ele usa baixa tecnologia? Então é complicado. Essa safra agora de transição, que você tem transição de preço, é a pior que tem. O preço caiu, mas demora para o preço do custo de produção se ajustar. Exato. E tu acha, assim, de algum modo, que essa baixa no preço do milho, esse preço baixo para o produtor, que muitas vezes não paga nem o custo agora, nesse momento, pode vir a contribuir para uma redução na próxima safra de verão, na área de milho? Olha, depende muito do produtor. O que acontece é o seguinte, que tem um produtor, o que acontece? É aquele produtor que estava capitalizado, né? Que estava capitalizado. Estamos te ouvindo. Oi, desculpa. Tem aquele produtor que estava capitalizado, né? E ele, por exemplo, ele pagou todas as coisas dele à vista. Então, o que acontece? Ele está com o milho dele para vender, mas ele também não comprou nada. Então, o que ele fica fazendo? Agora ele vai vender o milho dele para comprar o fertilizante, comprar a semente. Então, esse cara não está com problema, porque ele, na verdade, ele estava, ou seja, ele já pagou a produção dele, né? Então, se for Aham, pensar assim, poxa, esse cara vai tomar prejuízo? Não, porque esse cara, na verdade, o que acontece? Ele vai tomar prejuízo se ele, por exemplo, comprar caros, produtos caros para a próxima, né? Se ele não conseguir baixar essa relação. Então, agora, aquele produtor que ele comprou fiado, que ele comprou com prazo, para pagar agora os defensivos, para pagar agora o fertilizante, para pagar, pegou dinheiro no banco. Agora, esse produtor, ele realmente está com problema, né? Esse aí, sim, ele realmente ele está com um prejuízo, né? Vai dar prejuízo, com certeza. tá certo. Eu vou aproveitar para compartilhar a tela contigo e também com o nosso telespectador, Glauber, para a gente ver realmente esse tamanho da safra brasileira de milho, da safrinha especialmente, né? A gente pode observar aqui na parte de estatísticas da plataforma Safras, e realmente o Brasil vai colher uma safra muito grande de milho, né? Uma safra recorde, né? E essa questão toda realmente traz bastante preocupação, né? Em termos de negócios, em termos de comercialização do cereal, né, Glauber? Sim. Eu até queria fazer um adendo contigo para a gente falar especificamente do Mato Grosso, que é o grande produtor de milho safrinha, né? Como é que vocês estão vendo a questão da safrinha aí no estado de Mato Grosso, né? A gente está carregando aqui a tela. Olha, isso que é interessante. Por exemplo, quando eu estava no Paraná ontem, né, Sim, interior do Paraná, e aí vendo lavouras lá. Então, eu vi, por exemplo, milho lá que começou a encher a espiga agora. Você vê e que estava chovendo, choveu lá e tem uma estimativa de chuva de novo. E, por exemplo, e não deu geada, né? Isso que é interessante, porque muitas vezes poderia dar uma geada, ter dado esse frio que veio a semana passada, poderia ter dado uma geada no Paraná e prejudicado o milho. Então, não sim. fez isso. Então, a gente há uma estimativa de produção muito boa, mesmo quem plantou muito atrasado, quem está 15 dias, 20 dias atrasado no Paraná, se deu bem. No Mato Grosso, a Aham, mesma coisa. Aqui, por exemplo, choveu também a semana passada. Então, até certo. aquele que ficou mais atrasadinho, então aquele milho que o cara plantou assim muito no risco, plantou em abril aí.
ele poderia colher lá 60 sacas, 70 por hectare, ele vai colher 100, entendeu? Então, Uhum. realmente é um ano assim, de produtividade muito boa. Sem falar que aquilo milho que o pessoal está colhendo está muito bom. Sim, Então, a questão, isso, por outro lado, é um problema bom que você não tem onde pôr, né? Claro que você pega, exato. poxa, o preço caiu demais, né? Então você tem muito preço, aí você tem, por exemplo, falta de armazém. Esse é um problema sério, porque a armazenagem no Mato Grosso hoje é 15% só nas propriedades. A gente tem capacidade de 40% apenas de armazenar o que a gente produz aqui. E aí, essa é uma característica do Brasil todo, dessa dificuldade. Então, realmente é um ano de muita dificuldade, porque tem muita soja para vender, aí não tem espaço, porque não interessa. Você tem um silo lá, por exemplo, de 50 mil sacos. Você pode ter 10 mil sacos lá dentro, não tem como você colocar milho, não tem como você dividir. Exato, Entendeu? exato. Então, aí, quando é armazém ainda de fundo plano, é mais fácil. Agora, nesse caso, é muito complicado. Então, a gente realmente tem um grande problema, tem uma super safra que está gerando um problema. E vai ter um tempo que o produtor vai ter que negociar de qualquer forma essa safra, né, Glauco? Porque, por exemplo, a safra brasileira, estimada por safras de mercado agora a fim de maio, 136.998 milhões de toneladas, né? Só a safrinha, 97 milhões É. e 833 mil toneladas. E o Mato Grosso, né, o maior produtor, com 45 milhões 966 mil toneladas. É muito milho que vai entrar no mercado, né, Glauber? Na verdade, é bom, né, que seja que bom. O mundo, na verdade, precisa de milho. O problema todo é Sim. que há uma crise financeira mundial, as pessoas têm que entender isso. Não é que, poxa, o milho, a gente está no mercado, quando você fala de oferta e demanda, muito equilibrado, né? Você vê que a gente vai produzir, no caso, 1.220 milhões de toneladas, 1.220 milhões de toneladas de milho, é o grão mais produzido no mundo, e Aham. a gente tem um consumo de 1,2 bilhão, entendeu? Então, fala assim, poxa, não a sobra, né, entre como diz, oferta e demanda é muito pequena, né? Sim, Então, não é que tá, poxa, tá sobrando, e porque também tem uma coisa, porque o consumo, né, quando você pensa assim, o consumo mundial, ele não cresceu tanto, né? Por exemplo, que nem você pega, cresceu muito pequeno perto dos outros anos, né? Então, cresceu 3,7%, mas tem países aí que praticamente cresceram pouco. O que tem crescido são muitos países da Europa, da Ásia, alguns países menores que começaram a ter um certo comer carne, então precisam de milho para converter. Mas se você for pensar, a gente poderia ter um crescimento muito maior no caso de consumo, sabe? Poderia ser muito sim. maior de consumo. Então, mas assim, não tem nada sobrando demais de milho, não, entendeu? Não tem nada assim. Se você tem uma quebra na safra americana lá, que tem uma estimativa de produção deles lá, se tiver qualquer quebra, lá você tem muito ajustado a coisa. Se a China, de repente, começar a consumir um pouquinho mais, o problema é que nem a gente está falando, todo mundo está com pouco dinheiro. Eu acredito que você também, né, Arnold, não está com dinheiro sobrando. Aham. Quanto tempo faz aí que o Sim. Safras não melhora aí o salário, né? É a mesma É, coisa eu também, entendeu? Tipo assim, a gente brincando, brincadeiras à parte, se for pegar de sim. todo mundo, poxa, ninguém está subindo, ninguém está pagando mais pro cara que personal trainer, ninguém está pagando mais. Tem coisa que se obriga, né? Do médico, dentista, sei lá o que, vai fazer o quê, né? Mas tem algumas coisas que você fala assim, não, eu posso deixar isso de lado, não tá aumentando, na é verdade? É Então, verdade. Uhum. tá todo mundo muito apertado, né? Tá todo mundo muito apertado, e com isso você acaba não consumindo mais, né? Então, isso tem prejudicado, né, também essa questão do consumo, e aí você tem toda essa adequação, né, de mercado. Tá certo. Glauber, tu gostaria de fazer um comentário final para o nosso telespectador sobre o mercado de milho? O que pode se esperar daqui para os próximos meses, para o segundo semestre? Olha, eu quero dizer para o produtor é que realmente o que a gente tem ainda de dificuldade, né, eu falei, essa relação de troca. O fertilizante está caindo, eu preciso o produtor ter cautela nesse momento, fazer bons negócios e pressionar para baixo. Caiu já 35%, mas ele pode cair mais, ainda pode cair mais, tem a cair mais 10, 15%, entendeu? Porque realmente o fertilizante mais que dobrou, né? Então ele tem que voltar também a patamares que eram patamares do milho, patamares que eram patamares da soja, que está muito fora da realidade ainda, né?
Então, a questão de defensivos agrícolas também, o produtor tem que ficar muito atento nessa relação de troca. O que o cara tem que fazer a conta da relação de troca, tá? E também, se der a relação de troca positiva, tem que fazer negócio, tá? E pressionar para fazer negócio. Então, nesse momento, por exemplo, de repente, fazer negócio de fertilizante, já, né? Porque ele vai ter que vender, né? Um pouco a safra dele, porque senão, se ele não vender, ele não tem como entregar, que ninguém recebe, É. né? Sem lhe vender, principalmente aqui no Mato Grosso, nessa dificuldade. Uhum. E também olhar nessa relação, fazer bons negócios no preço de milho, pressionar, não, porque o que acontece é que a conversa toda que tem, por exemplo, o pessoal, você vai lá no Paraná, mas a semente do milho está muito cara. Aí, mas por que não baixa? Porque o Mato Grosso está comprando. Então é preciso ter cautela nisso também, né? Então é você dar uma segurada, poxa, espera, né? Espera, né? Não vai sair comprando aí nesse preço que está, porque senão você não ajuda a baixar o mercado. Aí você reclama. Então não tem uma vara de condão, é questão de oferta e demanda. Tem sim como baixar o preço da semente de milho, como tem sim como baixar o preço do defensivo, assim como tem sim como baixar o preço do, do fertilizante e tudo mais. Então é preciso o produtor ter muita cautela e fazer bons negócios, senão não tem milagre. Tá? Tá certo. Glauber, eu agradeço muito a tua participação aqui para a Safras TV e a gente está à disposição sempre da Abramilho para o que for preciso, tá ok? Obrigado, é sempre um prazer aí, fica sempre à disposição, tá? Obrigado Tá, mesmo. joia. E aproveito para compartilhar com você, assinante, que se você quiser saber mais informações a respeito do mercado brasileiro de milho e de outras commodities, você pode acessar o site de Safras, em safras.com.br, acompanhar as informações dos aplicativos da agência Safras do Safras Connect, inscrever em nosso canal, assinar as notificações para ficar por dentro dos vídeos de Safras e Mercado sobre todo o mercado do agro brasileiro, ou ainda acompanhar as mais completas informações do agronegócio brasileiro através da plataforma Safras. Kleber, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Um grande abraço. Obrigado a você, um grande abraço.